Irmãos, abre comigo lá em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, desculpa. Eu trouxe minha Bíblia aqui, que é na linguagem NVI, mas eu vou ler na pequenininha com vocês, na NTLH. A gente vai ler bastante hoje. Não muito mais, enfim. João 10. Diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Como de praxe, né? As pessoas não entenderam quando Jesus falou. Era muito comum as pessoas não entenderem. E a gente então vai falar hoje sobre pastor e sobre porta. Quantos são convertidos há muito tempo? Muito tempo. Eu nasci na igreja, né, Felipe? O Felipe fala que não nasceu no hospital. Eu nasci e minha família já era cristã. Eu tive 4 pastores, pessoas, né? Mas não é esse pastor que eu queria falar nessa noite. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a questão do pastorado de Cristo e dele ser a porta, e nós como ovelhas. E aqui Jesus ele traz uma história sobre, até o título fala Jesus o pastor verdadeiro na NTLH. Mas se você for ver lá na NVI, que é a minha, fala o pastor e o rebanho, o seu rebanho. Alguém tem a NAA ou a Almeida atualizada aí? Uma versão mais antiga? Para me dizer o que diz aí. Camila tem, não, Camila? O pastor das ovelhas. Esse pastor está com P ou maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Me chamou a atenção primeiro o título, porque nessa versão aqui, essa versão que eu também dei uma pesquisada, ele fala o pastor das ovelhas e fala com letra minúscula. E aqui já, na NVI, na NTLH, ele começa falando sobre, já se referenciando a Cristo. Mas eu gostei muito da abordagem daquele título lá, porque Cristo aqui, ele traz uma mensagem, ele traz, digamos, como funciona em um curral, né? Eu li isso aqui, eu achei, poxa, isso aqui a relação de pastor e ovelha é perfeita, né? Mas Cristo ele traz como deve ser uma relação pastor-ovelha, e ele traz primeiro a maneira correta que acontece. E até eu entendo porque as pessoas não entendiam isso ali, né? Na realidade, Cristo já vem com uma mensagem muito de graça, e as pessoas estão muito numa época de sujeição a uma lei e de fazer coisas para obter coisas, enfim. Mas Cristo traz agora eu até escrevi aqui, é a vida normal das ovelhas. Quando ele fala ali que, vou me referenciar um pouco na minha NVI aqui, ó. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz.
Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Cristo traz aqui duas comparações básicas aqui que eu escrevi, que é a porta, a entrada do curral, que é a porta, ou um outro lugar que pode ser acesso àquele curral. E ele traz uma outra comparação com relação ao pastor e ao quem não é pastor, que seria o ladrão ou o salteador, um bandido. E ele começa a estabelecer uma importância muito grande com relação ao pastor e com relação ao lugar por onde esse pastor entra no curral. Tanto é que as explicações que a gente vai ler em seguida, ele explica as duas coisas, o pastor e a porta. E ele traz ali um pouquinho de como as coisas acontecem dentro de um curral. Na realidade, o curral, me corrija se eu estiver errado, tenho liberdade para isso, mas é aquele cercadinho onde ficam as ovelhas, né? E as ovelhas dentro daquele cercado, o pastor não precisa necessariamente ficar ali, porque elas estão protegidas. E ele mostra um pouquinho dessa realidade, falando sobre o lugar correto de se entrar. Ele fala sobre quem a ovelha vai ouvir. Ele fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E aqui eu já começo claro, a gente vai entrar nisso mais a fundo, mas eu começo a pensar na nossa relação ovelha com Cristo. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas já quero que você pense nisso. O porquê é tão difícil de nós ouvirmos a voz do nosso pastor? Esse é um questionamento que eu quero que você comece a pensar desde agora. O porquê muitas vezes é tão difícil de nós ouvirmos a voz de Cristo conosco? Ele traz uma realidade de que as ovelhas, em algum momento, elas vão sair do curral. E elas saem e seguem quem? O seu pastor. Elas não seguem o estranho, né? E eu comecei a pensar na nossa relação com Deus, com Jesus, com Cristo. Na nossa relação de igreja, porque as ovelhas, na realidade, elas se relacionam também, né? E comecei a pensar, e essa pergunta que eu fiz para vocês começou a bater na minha cabeça. Por que é tão difícil de nós ouvirmos a voz de Deus? Nós reconhecemos. E quando eu falo ouvirmos, eu já vou para o lado de obedecermos, porque a ovelha, a gente sempre falou dessa realidade da vida normal, daquele curral, daquela realidade de pastor e ovelha. A ovelha obedece ao pastor. A ovelha segue o seu pastor. E quando eu me refiro a pastor aqui, estou falando de Cristo. E na realidade, o nosso pastor é digamos que um braço, né, desse chamado, desse pastorado. E nós vamos falar sobre isso também. Relação, amados, porta e outro lugar. A gente sabe que geralmente quando alguém é convidado para entrar na nossa casa, quando a gente convida alguém para ir na nossa casa, ele entra pela porta, né? É muito estranho. Alguém aqui já convidou alguém para ir na sua casa e pediu para ele entrar pela janela? Já saíram pela janela essa história? Não. Eu me lembro que na minha infância, agora eu posso contar porque a casa já não existe mais, a casa foi reformada. Mas eu costumava chegar em casa vindo do colégio, da rua, e minha mãe não estar em casa, né? Por exemplo, quando eu chegava mais cedo da escola, ela não estava em casa, não tinha sido combinado de deixar a chave no esconderijo, que tinha um esconderijo, né? Quem não tem esconderijo da chave fora de casa, né? E eu tinha uma janela em casa lá da cozinha que eu abria essas basculantes assim, e eu entrava para aquela janelinha, era magrinho. Mas era muito estranho, apesar de eu ser o proprietário da casa, né?
filho do proprietário. Era uma situação muito estranha. Existe um lugar certo para se entrar em um lugar, uma casa. Essa é a porta, e o curral é esse lugar. Eu não sei, nunca fui uma ovelha de fato, um animal, né, óbvio, mas não sei, acredito que uma ovelha estranharia alguém pulando o curral. Né? Ela estando ali, alguém vindo e pulando, ela estranharia porque não é aquela porta que o pastor normalmente usa. Fora e também a questão do pastor e do ladrão. E a ovelha reconhecer isso. Mas nunca, versículo 5, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu queria lembrar, nós estamos falando sobre uma relação, como funciona em um curral, e como deveria funcionar a nossa vida. Porque a gente está tão acostumado a seguir a voz estranha, e que na maioria das vezes vem de dentro de nós mesmos, de que quando eu li esse versículo, eu peguei, mas não, isso aqui é uma história ideal. Cristo está falando da situação ideal, da relação de ovelha e pastor. E nós não dificilmente temos essa relação. E é isso nesta noite que nós precisamos pensar. E é isso que Cristo quer falar conosco. Nós somos ovelhas de verdade, nós reconhecemos nosso pastor. E como eu falei, o povo não entendeu. E começa daí já porque eu enxergo o Evangelho, ele precisa te levar também a pensar, a refletir sobre o que tu é. E muitas vezes, em um primeiro momento, as coisas são obscuras para a gente no Evangelho. E quando a gente conhece, se você lembrar da sua conversão, você vai lembrar que muita coisa que você não entendia, hoje você entende. E muita coisa que hoje você não entende, você espera entender um dia. Estava conversando com os guris ontem aqui depois do culto, né? E aí eu comentava a situação lá, que existia a Igreja Católica, e Lutero foi e fez uma reforma, né? Lutero fez, se você estudar a história, você vê que tem várias reformas que foram feitas ali. Mas a nossa, digamos que a gente veio daquele braço, né? E aí as igrejas foram evoluindo, quer dizer que foram... eu, por exemplo, vim na Igreja Quadrangular. Era uma igreja diferente da luterana. E eu considero que, na sua essência do Evangelho, mais reformada. E eu vejo hoje, eu enxergo isso, e você pode concordar comigo ou não, mas o que aconteceu aqui há 9 anos, quase 9 anos, foi uma reforma. Existia uma insatisfação com relação a uma realidade, então Deus proporcionou isso e os guris reformaram aquilo que eles entendiam que deveriam reformar. E aí eu falei assim para eles, e tem mais, gurizada, essa reforma tem que ser diária dentro do nosso coração. Né? E aí tá um papo bem legal a gente conversando ontem. Então, essa caminhada com Cristo, ela é uma escada, ela é um caminhar para frente, ela é a gente cada vez mais entendendo um pouco mais de Cristo e um pouco menos desse mundo. Querendo um pouco mais de Cristo e um pouco menos desse mundo. Querendo mais coisas espirituais, ouvindo mais as coisas espirituais de Deus e menos a nossa carne. Mas aqui o povo não entendeu, e aí Cristo pega e explica com relação à porta, primeiro, e depois com relação ao bom pastor. E é esse que a gente vai ler agora. Versículo 7 de João 10. Está tudo aberto aí, né? Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram, antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Se você é mais antigo também aí, não começou a sua vida com Cristo na NTLH, você vai lembrar do grande jargão, uma vida abundante, né? E que pode muitas vezes levar a algumas interpretações estranhas, né? Uma vida completa é muito bom, essa versão. A gente estava, só abrindo um parênteses, né? A gente estava, essa semana, fazendo uma música, escrevendo uma letra, e a gente conversou com o Mal sobre usar a palavra que Cristo é suficiente, né? E aí ele mandou uma pregação e a gente conversou um pouco sobre isso. E realmente é uma palavra, parece muito simples, né? Cristo é o suficiente, como se tivesse algo a mais. Mas é que ele é o suficiente. O tamanho de nós, existe uma frase que se fala que o vazio que está dentro de nós é Deus que vai preencher, né? Então Cristo é o suficiente para nós. E aqui fala vida completa. Se você for pegar metade desse trecho também, Jesus fala assim, ó, eu sou o bom pastor. Não, desculpa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Confesso que isso aqui me chamou a atenção também. E parece muito Cristo falando sobre algo onde não... Porque a gente sabe, e eu levo para um lado assim, ó, que até Cristo, as ovelhas não tinham, de repente davam ouvidos, mas não tinham onde se encontrar a solução dos seus problemas. E quando eu falo o problema, a própria vida, né? A gente, Lipe ontem falando sobre aventura, né? Bem-aventurado. E aí, eu ali no banco me coçando, né? A vida é uma aventura, né? Ele falou sobre isso também. A vida é uma aventura. Depois que a gente inventou o pecado, a vida é uma aventura. Então, bem-aventurado é aquele que se dá bem nessa aventura. Se dá bem no sentido, não de querer se dar bem, mas de que passa bem por essa aventura. Ou feliz em outras versões, né? Mas Cristo fala que Ele é a porta e que antes dele vieram alguns que não foram aceitos. E aí eu te pergunto, antes de Cristo ser a porta na tua vida, você bateu em muitas portas. Não bateu? Aí tu vai falar assim, mas tu nasceu na igreja, não nasceu no hospital, mas tu nasceu numa família cristã. Mas eu tive um momento que eu tive que decidir por Cristo. Diariamente eu tenho ofertas para que eu abandone isso, e vocês com certeza também têm. E nada disso te satisfez. Nenhuma porta dessas, eu tenho certeza que completou o vazio que existia dentro de ti. E Cristo ele se coloca como a porta do curral. Ele é, além de ser o pastor que entra por essa porta, ele é a porta. E aqui ele coloca uma imagem, uma figura de que não existe outra saída. Não saída, mas não existe outro caminho. Ele fala, inclusive, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ouvi muito na minha vida em pregações, ele fala que é o caminho, não que é um caminho, como se desse opções. E é verdade, ele é o único caminho que nós temos. A gente não pode esquecer nunca. Nós temos que ter sempre em nossa mente que nós estávamos com Deus. Nós éramos a imagem, nós somos a imagem e semelhança dele, mas nós éramos perfeitos.
sendo imagem e semelhança dele. E quando nós decidimos pecar, nós nos tornamos um ser humano imperfeito, injusto, por causa do pecado. E nós estamos nessa condição, e nós só saímos dessa condição quando nós entramos por esta porta, que é Cristo. Leandro, mas você está falando um monte de coisa que a gente tudo já sabe. Eu sei que você sabe, mas eu sei da necessidade de a gente entender isso no dia a dia. E eu sei da necessidade de que, quando você entrou pela porta de Cristo, não ficou tudo mil maravilhas. Ou ficou? Ou por acaso você ainda não tem uma natureza pecaminosa? Que a cada dia chega para você assim, ó. Eu posso dar N exemplos, não vou ficar dando exemplo de pecado. Mas a cada dia oferece para ti um monte de coisa que vai fazer com que você decida de novo. Bom, eu vou entrar pela porta ou eu vou pular a cerca, pular a janela. Eu vou entrar pelo caminho certo, que é Cristo. Diante desse problema, se apresentou diante de ti uma possibilidade. Eu não sei qual é a possibilidade. Falei que não vou ficar falando de exemplos de pecado, mas qual o caminho que você vai entrar? Pela porta? Ou você vai pelo caminho errado? E aí, com o caminho errado, existem várias opções, enormes opções, muitas coisas. Mas quando você olha para aquela realidade, para aquele cenário onde você vai ter que tomar uma decisão e você confia em Cristo e você vai pela porta que é Cristo, aí você matou o seu eu, aí você deixou a sua carne e você confiou em Cristo e decidiu por não cometer aquele pecado. E essa oferta é diária, ela é constante. Ela é na nossa família, ela é nas nossas relações de trabalho, de emprego, ela é na nossa relação no colégio. Viu que mudou um pouquinho a figura? Eu falei um monte de coisa que vocês já sabiam, mas quando eu comecei a usar o dia a dia, eu vi no semblante de vocês que a coisa meio mudou. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos trazendo a palavra para que... Eu sempre costumo falar assim, cara... Tu vai na igreja, tu toma talagaço, porque é talagaço, mas tu fica a semana inteira com aquilo na tua cabeça. Eu comentei esse exemplo para alguém hoje, ou ontem, não lembro. Eu fiz isso porque eu sou orgulhoso, cara. Eu fiz isso porque eu sou orgulhoso. E na próxima vez, eu vou fazer, mostrando que eu sou orgulhoso. Não. E aí tu começa a ser trabalhado por aquela pregação que tanto te judiou no domingo. Mas é isso que a palavra faz. Nunca esquecendo que o nosso maior adversário, eu comentava com os guris ainda hoje, eu tenho um entendimento de que Satanás está louco para destruir a nossa vida. Mas a maior parte disso ele já fez. Quando ele inventou e criou o pecado e a gente comprou a ideia. A maior parte ele já fez. E hoje ele continua por aí, buscando alguém que possa devorar. Mas a maior parte do plano dele foi feito quando ele, criou, né? Mas apresentou o pecado para nós e nós fomos pela ideia dele. Porque agora o nosso maior adversário já não é mais Satanás, é sim a nossa própria carne, é sim o pecado, é aquilo que nós precisamos vencer dia a dia. E se essa palavra aqui suprir e alimentar a tua vida para essa semana, eu já estou feliz. Já fiquei feliz. Amém? Estão entendendo? Alguém me disse que oração? 9:10.
Ganhei o relógio. Fazia tempo que eu não tinha o relógio, hein? Muito obrigado. Com certeza tu vai ter um melhor, que esse aqui é... Obrigado, David. Fazia tempo que eu não tinha o relógio. Vamos continuar ali, gente. Cristo como bom pastor. Versículos a partir do 11. Estão com a Bíblia aberta aí, né? E aqui vai ser a última parte que nós vamos ler, um pouquinho mais comprida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vou repetir. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge, porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Amém? Até aí. Costumo brincar com o mal que a gente tem nós temos aqui na igreja um mau pastor, né? Porque ele é o pastor mau, então é um mau pastor. Cristo, o nosso bom pastor. E aqui agora então ele apresentando ele com a figura de pastor. Ele com a figura de alguém de que não está ali por interesse, mas de que está ali porque ama. E eu tenho certeza que se você um dia já foi consolado por Deus, eu tenho certeza que você já foi em algum momento, e frequentemente, você entende o que é Cristo para ti. Você entende o que é esse pastor que está pronto a entrar pela porta. Agora não vamos pensar, né? Ele entrando pela porta do curral, ele tratando as ovelhas, ele cuidando das ovelhas, ele... imagino que tratando suas feridas, porque não bateu na cerca, não sei. E ele traz uma comparação com relação ao cuidado por interesse. Que o pastor ele não é um funcionário, mas que o pastor é alguém que ama as suas ovelhas. E o funcionário, quando o bicho está pegando, sai correndo. É assim que fala ali. Deixa eu ler na minha versão aqui. Eu sou bom pastor, o pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E Cristo deu a vida por nós. E é isso que ele fez depois, né? Ele foi e morreu por nós, deu a vida por nós. E ele traz essa comparação com relação ao assalariado, alguém que faz aquilo por interesse.
Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quantos de vocês não iam ficar um pouquinho triste se no final do mês o salário não caísse na conta? Trabalhei em uma empresa, que na realidade foi a única empresa que eu trabalhei de verdade, assim, né, que o resto foi tudo estágio. E eles nunca atrasavam o salário. Eles pagavam até o último dia do mês. E uma certa feita, último dia do mês ninguém recebeu. Eu estava embarcado e foi um alvoroço naquela plataforma. O que aconteceu? Caiu o mundo. Caiu um avião lá na base. A base ficava em uma queda. Porque o salário não quer na conta de ninguém. E ficava assim, tu recebeu? Tu recebeu? Tu recebeu? E aí passou o primeiro dia útil e ninguém recebeu. E aí então o pessoal ficou bravo, fez um e-mail, formalizou um monte de coisa e mandou. Porque daí até a chefia da plataforma tem funcionário também. E aí deu a explicação de que, não, pela lei nós temos até o 5º dia útil para pagar, então você pode ficar tranquilo. Não é nada de dinheiro, é que tem um problema aqui, não sei onde, não sei o que, e não conseguimos pagar. Tá, todo mundo se tranquilizou. Mas quantos de nós não ficaria chateado? Igual o Joseph Klimber, né? Chateado. Quando o salário não cai na conta. Isso porque a gente tem uma relação de troca ali, né? Você trabalha para receber seu salário. Agora pergunta para alguém que está desempregado se ele não trabalharia uns 2 meses de graça numa empresa para poder ficar. Trabalharia. Eu trabalharia para ver. E aqui, queria dar um exemplo, e na realidade a gente pode trazer um pouquinho, falar um pouco sobre isso. De que alguém que está pastoreando, agora estou falando sobre pessoas, tá? Quando se tem um pastor, e ele está ali pelo motivo errado, e eu não vou falar em dinheiro, mas pode ser um monte de motivo errado, inclusive o dinheiro. Não preciso falar que não é um pastor de verdade. Mas existem problemas na relação. E muitas vezes as ovelhas se machucam, o pastor foge, o pastor machuca as ovelhas, o pastor, enfim. E aí estou falando de pastor. E nós não podemos desvincular que um pastor, no nosso caso o mau, ele tem uma posição onde ele é o cara soberano, não estou brincando, mas assim, ó, nós precisamos olhar para o nosso pastor, ver se você me entende. E aqui eu acho que a maneira como foi construída, pelo que me contam, porque eu não participei da construção, e a construção está em andamento ainda, né? Mas é de que o mau é o pastor porque ele é o cara que tinha o dom para isso. E ele é o cara que foi assumindo isso e foi, né, isso. E todos viam isso nele. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja em 2017, em junho. Em outubro do ano passado, se eu não me engano, os guris já estavam me cozinhando, né? Aí chegaram para me convidar para assumir essa parte do louvor. E eles me apresentaram a mesma questão, que o pessoal já via em mim alguém que podia ser essa referência, alguém que podia ajudar, facilitar, né? Então, graças a Deus nós temos essa relação, onde não é o cara que é o talvez mais sábio, ou talvez mais importante que é o pastor, não, a coisa foi se construindo naturalmente. E eu quero dizer assim, que existe uma relação sim, onde esse natural e trouxe o mal como nosso pastor, nós precisamos olhar para o mal, e nós precisamos ver coisas de Cristo nele, e aí traz uma grande responsabilidade sobre ele. E nós sabemos que ele é falho, como nós somos falhos, mas existe essa referência sim. E a referência ruim, ela está aí também. Existe um monte de pastores que não foram alguém que nasceu naturalmente, mas foi alguém que quis fazer um curso, quis ter um diploma, lutou ferrenhamente para ter uma obra, um ponto de pregação, e hoje tem uma igreja. No ponto de eu já ter visto, coisas como assim, ó, estou orando para ver se eu troco de igreja com fulano, porque lá não sei o que, arrecadação não sei o que, misericórdia.
as danças das cadeiras, né? Mas graças a Deus nós temos uma referência boa que é o mal. E agora, versículo 14 e 15, vamos ler de novo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui eu acho que é um dos pontos que eu queria que você entendesse mais. E eu vou fazer a pergunta de novo que eu fiz lá no início. E você não precisa responder, eu quero que você pense. E eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento, com essa dúvida talvez, mas que vai alimentar a tua semana. Você se considera alguém que ouve a voz de Deus? Se você considera-se que ouve a voz de Deus, você obedece essa voz? E agora eu quero um porquê. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil de nós obedecermos a voz de Deus? Por que é tão difícil quando um irmão, e aí... Por que é tão difícil quando o irmão, quando o pastor, quando alguém exorta a tua vida? Por que machuca tanto? Porque você vai e você vai ver que ele está te falando algo com relação à palavra. Uma vez eu não me lembro a situação que era, mas me fizeram assinar um documento, e você vai entender onde eu quero chegar. Me levaram uma pilha de documento, e eu tinha que assinar aquele documento, dizendo que eu estava fazendo o que fazia na igreja de uma forma voluntária. Porque a instituição que eu fazia parte lá, começou a ter problemas com processos. Do tipo, eu sou guitarrista da igreja. Vou dar um exemplo. Tá? E eu gasto lá na igreja tantas horas por mês. Eu invisto tanto para não sei o quê, para ensaiar não sei o quê. São tantas horas de trabalho e eu não recebo um centavo. E aí eu trouxe eu assinei aquilo. Gente, assim eu assinei só para não perder o amigo. Só para não ter problema. Só para não criar problema. Eu estava já numa fase que eu fazia muita coisa para não criar problema. E eu trouxe conversando com alguém depois sobre isso. Cara, e aí falando com relação à grana, né? Se tem uma pessoa que faz algo de maneira voluntária, ou alguém que faz algo de maneira... bonito, né? Gostei. Vamos engolir isso aqui no instrumento musical. Se tem alguém que faz algo de maneira voluntária e alguém que é remunerado por aquilo, quem você acha... Vamos supor aqui, esse violãozinho bonito, tá? Ele recebe R$100 por mês para estar aqui na igreja. Esse aqui, bonito também, é azul, né? Cadê o Ael? Não, deixa quieto, depois eu pergunto. Agora vai me atrapalhar. Ele não recebe nada, está aqui porque ele é um belo baixo, né? E ele entende que ele precisa estar aqui para ajudar a compor aqui a parte grave dos instrumentos. Quem você acha que está aqui de uma maneira mais espontânea, ou de maneira mais verdadeira? Óbvio que é o baixo. Óbvio que é o baixo. Há uma primeira análise, pode ser o contrário. Pode ser que ele esteja aqui para mostrar que ele é bom, que ele faz de graça, não sei o quê. E esse aqui realmente faz aqui, de repente nem precisaria pagar, mas recebe. Mas a uma primeira vista, você tem uma noção de que essa pessoa de que esse instrumento faz uma coisa mais genuína. Que é voluntário. É de graça. E aí a gente entra na graça, né? Mas o que eu quero, voltando, e você vai entender onde eu quero chegar, voltando ao assunto de por que é tão difícil de a gente entender ou aceitar quando somos exortados. Cara, ninguém que recebe nada.
A gente não tem interesse que essa igreja seja cheia, porque vai ter mais oferta, mais dízimos. Não é esse interesse nosso. Nós temos interesse que a igreja cresça de maneira organizada, de maneira alicerçada em Cristo, porque a gente entende que o Evangelho é o que transforma a vida das pessoas. É simples. É bom para mim? É bom para ti, Felipe? É bom? É bom? É bom. Você quer que o seu pai que não é esteja aqui? Claro que você quer. A sua mãe? Você quer que esteja aqui? Quer. Então ninguém está aqui esperando que, com segundas intenções, talvez tenha, mas essa questão da remuneração, ninguém está aqui, ninguém vai te exortar para te... Gente, ninguém vai te exortar ou vai falar contigo, te ajudando em algum ponto, para dizer ou para mostrar que é mais. Por favor, a gente tem mais o que fazer. Se for esse o propósito, eu vou para casa. Vou para casa. Mas não, nós estamos aqui juntos como igreja, e quando a gente vê um irmão que está se perdendo, cara, a gente se compadece, a gente ora. E a gente ora, e aí a gente ora um pouco mais, e aí a gente não se segura, e agora a gente vai falar com aquele irmão. E aí não aceita, porque dói muito, é muito ruim ouvir a verdade, é muito ruim, eu não acho que não é muito por esse caminho. Poxa, Deus está te falando, Deus está falando contigo através de alguém que teoricamente, pode não ser, é mais idôneo. Geralmente é assim, né? Quem é mais idôneo, quem é mais responsável na questão de por pessoas, vai lá e trata com alguém. Deus usa pessoas para falar contigo. Uma vez tem uma historinha que você deve ter ouvido, mas eu vou contar porque talvez alguém não ouviu. E aí vale a pena. Eu vou trocar a historinha também, porque eu não conheço essa história de cor, então vou inventar uma agora aqui. Tinha uma ilha lá, né? E tinha um cara na ilha, né? Esperando pelo resgate, esperando por Deus, e orava, Deus, me salva aqui nessa ilha, e aí veio um caiaque lá, alguém com um caiaque lá, pô, sobe aí, não sei o que, não, pode tranquilo, Deus vai me salvar. E aí veio alguém passou um iate lá, pô, nada pra cá, vamos chegar aqui, o iate não pode chegar muito perto, como é que mas vem pra cá, não, vai tranquilo, eu tô esperando Deus chegar aqui. E aí passa o helicóptero, e chega lá, escada aí. Não, tchau, não precisa não. O cara morreu, foi pro céu. Quer dizer, foi pro céu? Não sei. Mas chegou algum momento lá que ele ia, né, decidir. Deus ia pegar e vai pra cá. Vai subir, vai descer. Oh, Deus, deixa eu morrer. Eu orei tanto, estava naquela ilha aí. Eu te mandei 3, depois tu não subiu. Te mandei o caiaque, tu não foi. Te mandei o iate, não quis também. Te mandei o helicóptero, tu queria que eu acontecesse o quê? Queria que viesse um anjo te pegasse da ilha e te largasse de terra seca. Muitas vezes, e na maioria das vezes, esse pastor usa outras pessoas para falar conosco. Usa situações para falar conosco. Muitas vezes pessoas que nem cristãs são, situações que nem na igreja para falar conosco. E a gente fica esperando tanto pela grande voz, Samuel, né? Samuel. E a voz não vem, porque a gente já ouviu, Deus já falou tanto, a gente não ouviu. E muitas vezes quando ele fala, a gente fica brabão, fica triste, fica chateado. Por que é tão difícil de ouvirmos a voz de Deus? Por que é tão difícil de ouvirmos, e talvez não muito de ouvirmos, mas de aceitar o que Ele está falando, de obedecer o que Ele está falando? E eu estou aqui numa posição que eu estou sendo tratado aqui também, pode ter certeza disso. Aí você vai me dizer assim, poxa, é difícil, né? Deus fala e eu realmente eu sou mau, tenho uma natureza depravada.
Eu não consigo vencer isso, ser vergonha. Isso é ser vergonhice, mas quando a gente usa da nossa natureza para não querer aceitar o tratamento de Deus na nossa vida. Porque Ele está pronto para fazer e Ele já deu o escape para isso. Quando a gente fica naquela coisa de resbalando, porque eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela, né? Você ouvia falar nas outras igrejas, crente Gabriela, né? Poxa, nós temos uma natureza ruim? Temos. Nós temos a tendência para optar pelo que é ruim? Temos. Nós temos a tendência de não ouvir, não obedecer? Temos. E aí, vamos morrer assim? Ou nós temos o escape? Cristo não foi o escape? Cristo não é a porta? Cristo não é o bom pastor? Ele não mandou o Espírito Santo hoje que nos auxilia para vencer os pecados, para vencer as tentações? Mandou. Então, não usemos da nossa parte ruim para nos justificarmos, porque isso não vai colar no dia. Já fiquei com medo. Conversava ontem com os guris e usava o exemplo de um amigo meu. Nós nos batizamos juntos. Foi dia 26 de setembro. Espero que ele não veja essa pregação. Posso ter errado a data. 26 de setembro de 1900 e dinossauro, tá? Vamos mudar para 93. E ele sempre que me encontra, ele fala assim, se eu imitar a voz dele, vocês vão saber quem é, tu não fala. Mas ele sempre fala assim, poxa, Leandro, tu vê, né, toda vez que eu te lembro, sempre em setembro, eu vi essa semana ainda, sempre em setembro, ele não mora mais aqui, tá? Sempre em setembro eu lembro de ti. Dia 26 de setembro, lembro por quê? Eu sempre falo por quê, para ver o que ela fala. Né? Porque nós somos os únicos que se batizaram e nunca saíram da igreja. Nunca se afastaram. Concordo que em uma época eu achava isso bonito. Mas de um tempo para cá isso tem me incomodado. Mas tá aí, grande coisa. Grande coisa não ter saído da igreja. Talvez eu fui um cara que nunca me converti dentro da igreja. Né? E eu conversando com o irmão esses dias aqui da igreja, ele me comentando, cara, eu saí aqui da igreja 3 vezes, não sei o quê. Né? Eu meio que foi para um lado sem de lamentação. Cara, mas pensa só. Talvez tu não seria quem tu é hoje se não tivesse passado por isso. Nossa história está no controle de Deus. Não estou dizendo que ele fez certo em sair, mas talvez foi importante para ele, não sei. E aí eu entro no que eu estava conversando com os meninos ontem. A Bíblia fala em um ponto. Muitas vezes a igreja se exclui, e aí que a igreja ela é um dos grandes calos da igreja para mim, na minha opinião. Quando a igreja se apresenta para o mundo como a diferentona, sabe? Alguém que se orgulha de ter a salvação, se orgulha de ser salvo, se orgulha de estar num plano de salvação que vai para o céu, e porque a gente é melhor, que não sei o quê. E aí eu me lembro daquele versículo que fala assim, poxa, a salvação ela não vem de vocês não podem se orgulhar de ter a salvação. Ela é de graça. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Se a igreja entendesse isso um pouco mais, eu tenho certeza que a distância entre a igreja e o mundo seria menor. Porque uma das primeiras coisas que as pessoas veem, poxa, eles vão todo domingo naquele lugar, eles se acham melhor que a gente, e isso já é um empecilho para as pessoas. Ninguém pode se orgulhar de ter a salvação. Gente, versículo 16. Estão entendendo? Sim ou não? Vai subir ou vai descer? Versículo 16. Deixa eu ler na versão de vocês aqui, peraí. Tem outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz.
Então elas se tornarão um só rebanho como um só pastor, com um só pastor. Talvez aqui nessa noite, você seja uma ovelha que ouça a voz de Deus. Obedece à voz de Deus, na maioria das vezes, ou procura fazer isso, ou luta para isso. A gente sabe que a gente não é perfeito, óbvio que não. Talvez você esteja aqui e você seja uma ovelha que não ouve nada a voz de Deus. Está aqui só porque é melhor estar em casa. Eu não sei como é que essa igreja não lota no verão, porque vai dizer, ar-condicionado, pá, top, melhor estar em casa. Talvez você seja uma ovelha muito desobediente, talvez eu seja essa ovelha. E eu tenho certeza que Cristo está agrupando essas ovelhas. Eu tenho certeza e eu tenho uma ideia de que em cada denominação existe muitas ovelhas que fazem parte desse grande curral. E eu tenho certeza que a igreja perfeita, e entenda isso, não é uma igreja que não peca, mas é uma igreja que entende a sua posição de pecador, e é uma igreja que entende que ele só sai dessa posição em Cristo. E é uma igreja que não justifica isso quando erra. E é uma igreja que entende que só é justificado no próprio Cristo. E Cristo está formando essa igreja. Uma igreja de um só pastor e de um só rebanho. Nós temos sido ovelhas, eu e você temos sido ovelhas, a ponto de ouvir a voz de Deus. O que nós temos sido? Por que é tão difícil de ouvirmos a voz de Deus? Por que é tão difícil de quando ouvimos obedecer essa voz? Por que ficamos brabão por tão pouco? A gente está se caminhando para o final já. E acho que a gente peca muitas vezes por ser devagar, né? Devagarzão, atrasado. Pá. Acho também que a gente peca por ser muito apressado. E ontem eu estava aqui na igreja gravando a voz com o Felipe, né? De uma música que a gente fez. E aí o Felipe cantava, eu estava lá dentro da casinha, estava aqui na mesa, né? Cantava loucamente, como se o mundo fosse acabar amanhã. Aí eu, ficou trimassa ele. Meu velho, vamos de novo. Tá. Aí eu, agora foi. Não, para, vamos de novo. A gente grava por frase, dá para gravar um pedacinho por pedacinho. E aí chegou um ponto que eu estava assim, acho que deu, tá bom, né? Ficou bom, ficou muito bom. E eu fui em casa e mandei a música e mandei para ele, cara, tem que passar não sei o que aí para a voz ficar melhor, não sei o que. Ele me explicou ali. Aí no fim, quando eu tentei fazer, não consegui, mais ou menos, daí a gente já está fazendo. Mas aí no final, a gente tinha umas ideias de fazer a segunda voz, mas já era 11 horas da manhã, nós viemos para cá 8h30, para gravar uma música. E eu tenho certeza que... Aí ele pensou assim, tudo bem, vamos deixar essa voz principal, a gente volta aqui outro dia para colocar as vozes, não sei o quê. Tá brincando comigo, né, cara? Tem que acabar esse negócio logo. E aí eu digo, eu peco muitas vezes por ser apressado. Sou um cara que muitas vezes quer as coisas de maneira... Essa música eu comecei a escrever no fim de semana, talvez, segunda-feira, não sei. Foi essa semana que eu fiz uma música, mandei para os guris para a gente ver a letra junto ali, gravei bateria no celular, montei tudo, guitarra, e hoje eu estava gravando a última coisa que era a voz da música. Então eu peco por ser apressado. Mas um ponto bom disso é o seguinte, gente, o tempo está passando. O meu tempo está passando. O tempo de vocês está passando.
E aqui a gente está se caminhando para o final já, o pessoal que quiser vir para cá. O nosso tempo está passando. E às vezes Deus fala conosco alguma coisa, a gente se faz de bobo que não ouve. Ouve, se faz de não sei de quê, e não obedece. E às vezes fala conosco e a gente, usa alguém para falar, a gente fica brabão. Aí o tempo está passando. O tempo está passando. Sabe aquele ladrão na cruz? Eu tenho uma certeza bíblica ali de que ele foi salvo, né? Pelo que Cristo falou para ele. Agora esse cara perdeu muita coisa em vida, cara. Ele perdeu muita coisa. Ele não passou por muita experiência que ele podia ter passado. O nosso tempo está passando, gente. E às vezes a gente fica dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de uma família, perdendo tempo sendo brabão, perdendo tempo, porque ele me falou, doeu muito. Tá, até pode ter doído, mas ficar doendo anos, por favor. E aí quando vê, tu passou 10 anos, onde é que estava? Estava no despertar, né? Daí, aquela igreja é assim, é assado, não sei o quê. Estão sempre me xingando, sempre me falando, não sei o quê, não sei o quê. O que tu aproveitou nos 10 anos? Nada. Provavelmente, se você tem essa característica, estou falando aqui hoje, não está nem entrando sendo por aqui, está aqui e está dando de volta. Porque você está com o seu coração fechado. Porque Deus quer falar contigo. Agora, se você está ouvindo, você vai ficar a semana inteira. Leandro falou aquilo. Eu falo isso para vocês porque acontece comigo. É a semana inteira, o Felipe falou isso, o Maurício falou aquilo, o pastor falou isso, o Guivo, não sei o quê. Não vamos perder tempo, gente. Não vamos perder tempo. Vamos ser ovelhas, que nós sejamos ovelhas que ouçam a voz de Deus, que ouçam a voz das pessoas que querem nos ajudar. Se você acha que ela não quer nos ajudar, não quer te ajudar, pelo menos, então fala, seja sincero. Eu acho que ser sincero é muito importante. Pô, fulano, vou usar o teu exemplo, Maurício. Maurício chega e me fala alguma coisa, ao invés de ficar brabão, eu acho que tu tá errado, eu não concordo contigo, seja sincero com ele. Vida que segue, mas eu tenho certeza que você está te falando é porque ele já pensou, já orou e já viu a necessidade de fazer aquilo. Mas não fica, cara. Não seja um cara que vai, aqui ó, daqui um pedacinho do coração, aquela vez lá em 2002, quando o Maurício me falou que eu pintei a casa de verde, tinha que ser de azul. Não vamos perder tempo. A gente tem falado muito, se você for ver as pregações do canal, e se você for lembrar, estamos falando muito. Nosso papel em Charqueadas, na cidade, na comunidade, para as pessoas, para o mundo, o que nós temos apontado, o que nós temos sido de referência para eles. Que é muito mais no nosso ser do que no nosso falar para eles, que as pessoas vão se referenciar, que as pessoas vão ver e vão ter uma seta, um ponto, uma direção para seguir quando a coisa estiver difícil, ou nem quando não estiver difícil. Mas nós não podemos, nós não devemos, não é que nós não podemos, nós não devemos perder tempo não aceitando aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer fazer. Gente, vamos ser ovelhas obedientes. Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Sabe que eu falava lá no grupo quarta-feira em casa. Cara, o mundo tá... Existe um versículo, né? A geração, a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus é essa, é a gente ser um vetor para as pessoas olharem para nós e chegarem Cristo em nós. Cristo é legal hoje na terra por causa de mim e de ti. Por causa da igreja dele.
Por isso que ele tem legalidade na terra. O dia que nós subirmos com ele, bom, aí já não tem mais nada. Mas não vamos perder nosso tempo. O mundo lá fora, e você vai pensar agora, e você, quando eu falo mundo, a gente conversou sobre isso em algumas pregações também. Mundo significa não o planeta Terra, mas significa o pecado. A escravidão do pecado, ele está guardando por ti, por mim. Por nós sermos pessoas parecidas com Cristo. Amém? Vamos levantar. Quem eu era diminua e que tu cresças mais em mim.